Um padre que está suspenso pode celebrar a missa, batizado, confissão e matrimônio? Veja bem, isso aqui são coisas de casos, cada caso é um caso. Eu vou aqui dar alguns exemplos. Lá vai eu dizendo coisas, né? Numa diocese aí, tem 2 padres suspensos. Um está proibido de celebrar qualquer sacramento. Qualquer um. E o documento ainda diz, termina dizendo assim, que essa regra seja obedecida aqui e em toda a face da terra. Então é grave. E existe outro caso, onde o padre está suspenso temporariamente. Por quê? Porque foi acusado de algo. Esta acusação está sendo investigada pela igreja. Enquanto isso está acontecendo, ele pode celebrar a missa privadamente. Entenderam? Então, nem toda suspensão proíbe a celebração. Existe aquele que foi suspenso temporariamente e pode celebrar a missa particular, ele só, ele Jesus. E existe aquele que é suspenso de uma vez por todas e aí não pode celebrar mais sacramento algum. Se faz, está desobedecendo às leis da igreja. Pode qualquer leigo andar com o Santíssimo Sacramento? Ou melhor, um ministro? Nenhum, nem outro. Só existe uma pessoa que pode andar com o Santíssimo Sacramento. Chama-se o homem consagrado, o clérigo. O clérigo. Ele tem uso de ordens para isso. O leigo, no caso, o ministro da Eucaristia, qual é o passeio do Santíssimo que ele pode fazer? Do sacrário para o altar. Pegou no sacrário, botou no altar. Tirou do altar, botou no sacrário. Se o padre delegá-lo para isso. Ok? Fora isso, é o sacerdote. Então não inventem de leigo pegar o ostensório e sair andando por aí não, viu? Que é excomunhão. Depois, ô minha filha, ou meu filho, eu não estou entendendo essa letra não. Me desculpe, mas não tá dando para entender. Depois, pode receber a comunhão. Chegando na missa, depois do ato penitencial, vou dizer para você qual é a forma que pode. Se você saiu de casa com a intenção de chegar antes da missa, no meio do caminho pegou um engarrafamento. E quando você foi pisando na igreja, o ato penitencial acabou. Então a culpa não foi sua. Então você pode rezar o ato penitencial em silêncio, confesso a Deus Todo-Poderoso, e receber Jesus na Eucaristia. Mas se você ficou em casa assistindo novela e depois foi para a missa e chegou atrasado, então fique no seu cantinho, viu? Fique no seu cantinho. Só em casos assim de casos exclusivos. Outra coisa, como vivenciar a fé no ambiente familiar de ateus? Eu digo para você que escreveu isso aqui, pior era no tempo dos apóstolos, que era para vivenciar a fé no meio dos leões. Não era mais complicado? Os leões ao seu redor para lhe devorar e você ali rezando. Isso é pior. Mas com os ateus, viva a sua fé. Ah, mas meu pai e minha mãe não acreditam. Reza por eles. Meu irmão não tem fé. Reza pelo teu irmão. Agora você tenha. Né? Então não coloque como desculpa a minha família, o meu namorado, a minha namorada, não sei o que, aquela coisa toda. Faça a sua parte. Vamos lá. Padre. Vixe. Se faz... deu para ler. Se faz bem ou mal, guardar foto de falecidos em casa.
Não. Não faz mal, não. Você pode guardar as fotos dos seus familiares falecidos. Agora sim, né? Não faça superstição, porque eu conheci uma família que morreu o avô, aí disse que o avô gostava muito de mungunzá, aí depois que ele morreu, tinha uma foto lá em cima da mesa e botava um pratinho de mungunzá junto da foto, né? Isso aí é maluquice. Essa aqui já foi respondida. Deixa eu ver aqui. Misericórdia. Isso aqui, minha gente. Olha, a pergunta é bem elaborada, viu? Padre, sou católica, tenho muito respeito por tudo que se prega e ensina na igreja, porém às vezes me pego pensando se realmente um dia aconteceu a vinda de Cristo e por que de Deus ter feito o mundo. Afinal, quem criou Deus? Ei, misericórdia, ninguém criou Deus. Deus não é um ser criado, Deus é criador. Então não existe a coisa de criar Deus, não. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente já ouviu essa história, mas eu vou contar para quem não sabe. Santo Agostinho queria saber esse mistério. Santo Agostinho queria saber o mistério da Santíssima Trindade. E um dia, ele teve um sonho de uma criança que cavava um buraquinho na areia da praia. E Agostinho perguntou para a criança: menino, o que você quer fazer com isso? Ele respondeu: eu quero colocar toda a água do mar dentro desse buraquinho. E Agostinho disse: isso é impossível. E a criança no sonho responde: mais impossível é você descobrir o mistério da Trindade. Ele acordou e não pensou mais nisso. Pronto, eu vou dizer uma frase aqui agora de um herege, mas uma frase boa, porque o herege também diz coisa boa, não é? Não é tudo que o herege diz que tem que se jogar fora, não. A heresia está no meio do texto, mas tem coisa do texto que é verdade. Então eu tirei essa frase do meio da bagunça, eu tirei essa frase, que eu gostei muito. Um livro que eu li de Leonardo Boff, né? Repare, um livro que ele escreveu sobre a Trindade. Ele disse assim: diante do mistério é melhor fazer um respeitoso silêncio do que questionamentos. Isso é frase de Leonardo Boff, gente. Ele falando da Trindade. Diante do mistério é melhor fazer um profundo silêncio, um respeitoso silêncio, do que questionamentos. Então não queira entender Deus. A sua cabeça não cabe Deus. E nem vai caber nunca. Simplesmente o adore e o respeite. Vamos continuar. Existe salvação. Olha, até o nome botou. Crê em Deus Pai. É porque eu conheço a criatura. Existe salvação fora da Igreja Católica? Não. E eu vou explicar esse não bem grande que eu dei agora, para você não sair correndo desesperado. Eu vou explicar o não. Vou explicar com o catecismo da igreja. O que é que diz, primeiro na Bíblia, o que é que diz o livro do Atos dos Apóstolos? Não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Que nome é esse? Jesus. Primeira coisa. Depois, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Eita! Tem gente querendo separar a cabeça do corpo e não pode. A igreja é Cristo continuando na terra. Santa Catarina de Sena, a igreja é a continuação da encarnação de Jesus. Coisa forte, né? Coisa forte. Então, quando a igreja afirma que não há salvação fora da igreja católica, é porque não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus.
E Jesus é a cabeça da igreja. Então, quem quer ser salvo deve procurar Jesus. E onde é que está o Jesus completo? Na igreja, que é o seu corpo. Aí vem o questionamento: padre, e as pessoas que não conheceram Jesus? Lembre daquele evangelho: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem não foi dado nada? Entregamos na misericórdia de Deus. Deus salva por meios extraordinários que nós desconhecemos. Nós desconhecemos. Pronto. Veja como é bonita a intercessão. Na história de São João Maria Vianney, tem um fato que diz assim: a mulher tinha um marido que pertencia a uma seita secreta. E ela viveu a vida inteira rezando pela conversão do esposo. E ele não se convertia. Só que todo dia, quando ele voltava do trabalho a cavalo, ele pegava uma flor no campo e dizia para a esposa: toma aí para a tua santa. Ela pegava aquela flor, colocava nos pés de Nossa Senhora e rezava pelo marido. E isso todos os dias. Chegava do trabalho: tome aí uma flor para a sua santa. Quando foi um dia, ele voltando do trabalho, o cavalo desembestou em cima da ponte, caiu, quebrou o pescoço, morreu. A ponte alta. A mulher entrou em desespero. Como é que eu rezo a minha vida inteira pela conversão do meu esposo e agora ele morre sem se converter? Correu, foi para a cidade de Ars, procurar São João Maria Vianney. Só que São João Maria Vianney tinha um dom de conhecer os pensamentos da pessoa. Quando ela foi pisando na casa paroquial, o padre Vianney disse: teu marido está salvo, está no purgatório, está salvo. A mulher tomou um susto. Eu nem lhe falei nada. Eu nem lhe falei nada. E o padre explicou: lembra daquelas flores que ele trazia e lhe dava? Não por amor a Nossa Senhora, mas por amor a você? Lembro, padre. Pois bem, a tua oração foi ouvida no céu. Quando o cavalo caiu da ponte com ele, da distância da ponte até o chão, ele disse: perdão, meu Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa. Então, Deus salva por meios extraordinários. Agora existe um meio de salvação ordinário, chama-se Igreja Católica. Quem comer minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu. Onde é que tem a Eucaristia? Igreja Católica. Jesus disse aos apóstolos: a quem vocês perdoarem os pecados serão. Onde é que tem a confissão? Na Igreja Católica. Está entendendo, minha gente? Quer ser salvo de forma concretizada? Permaneça na fé católica. Corpo de Cristo, único Salvador. Porém, Deus salva por meio extraordinário que nós desconhecemos. E quem somos nós para questionar a Deus? Pois bem, eu quero saber se... Eita. Eu quero saber se a pessoa que recebeu a comunhão e que viveu no seu segundo casamento, mas o padre permitiu que ele e a esposa recebessem, mas ele faleceu com esse pecado. Veja bem, se alguém disser assim para você: amarre uma corda no pescoço, amarre num galho de árvore e pule de lá de cima, você em sã consciência vai fazer isso? Não. Se você sabe que não é para comungar, mas o padre mandou, quer dizer que se ele manda fazer uma coisa errada, você vai e faz? Está entendendo? Então vamos parar com essa desculpa, né? Vamos parar com essa desculpa. Não é. A igreja não permite. Ponto. Ponto. Se o padre A, o padre B, na sua bondade, na sua misericórdia, quis lhe ensinar o contrário, não faça. Não faça. Obedeça à lei da igreja. Vamos lá.
Quais as condições exigidas para ser padrinho ou madrinha de batismo? Quem é padrinho e madrinha? Levanta a mão aqui. A maioria. Estão rezando pelos seus afilhados? Estão levando para a igreja? Primeira coisa, para ser padrinho e madrinha, tem que ser Lá na paróquia é um aparecer de gente. Padre, eu quero batizar meu filho. Quem é o padrinho? Ah, é testemunho de Jeová. Eu digo, então vou batizar lá. Mas por que não pode? Porque não pode. E aqui não é casa de mãe Joana, aqui tem lei. E a lei é para ser obedecida. Se a pessoa não crê no sacramento da Igreja Católica, ela vai fazer um teatro? A igreja por acaso é circo? Não. Ah, mas ele é da Assembleia. Porém, ele acredita no batismo da Igreja Católica. Se converta, se quiser ser padrinho. Ponto. Para ser católico, tem que ser batizado na Igreja Católica e católico. Por que eu estou dizendo isso, minha gente? É aquele pai, aquela mãe que caiu na besteira de pedir a um vizinho que tinha dinheiro para ser padrinho. Ah, ele vai ser padrinho do meu filho, né? Porque quando chegar o dia das crianças, ele vai dar um presente. Quando chegar o Natal, ele vai dar um presente. Ora, se o padrinho e a madrinha não der a fé, pode dar uma Hilux. Não deu nada. Padrinho e madrinha não é para dar presente. Dá se quiser. Um gesto de carinho, não é? Você pode dar. Mas eu dou graças a Deus, porque meu pai e minha mãe escolheram para ser minha madrinha uma mulher fantástica, está viva ainda, 85 anos. Sabe quais eram os presentes que ela me dava quando eu era criança? Terço, Bíblia da criança, imagem de Nossa Senhora, figurinhas do presépio. Os outros me davam carro, não é? CD, roupa, brinquedo. Ela só me dava coisa de Deus. E quando ia para a missa, passava lá em casa. Bora, Gabriel, para a missa. Eu ia. Ia ter uma procissão. Bora, meu filho. Eu ia. Hoje eu sou padre, por causa dessa fé que a minha madrinha colocou no meu coração. Não é? Então, você que é padrinho e madrinha, lembre-se disso. Você foi escolhido para cuidar da espiritualidade do seu afilhado, de falar de Deus para ele. Isso aqui também eu não sei te explicar. Eu vou para quem escreveu. Eu não tenho a resposta para tudo. Eu lembro de Bento XVI, quando uma criança perguntou para ele: Santo Padre, por que Deus permitiu que o tsunami matasse tantas pessoas? E a resposta do Papa Bento XVI: a maior voz no campo teológico viva. A maior voz viva. Sabe qual foi a resposta do Papa para aquela criança? Minha filha, eu não sei. De todas as respostas que o Papa deu, essa para mim foi a mais profunda. Porque ele reconheceu a sua limitação diante daquilo que não se explica. Por exemplo, como explicar a existência das pessoas que são deficientes, se somos a imagem e semelhança de Deus? Eu não sei te explicar. Eu não sei. Agora eu posso lhe dizer uma coisa. Uma coisa eu posso lhe dizer. Muitas crianças que nasceram com enfermidades foi por causa das pílulas que a mãe tomou. Isso aí eu posso lhe dizer com certeza, com convicção. A mulher passou a vida inteira tomando remédios, e remédios, e remédios, e remédios. Quando conseguiu engravidar, aquela criança ficou deformada. Isso acontece. Isso acontece. Mas o porquê, eu respondo como Papa: eu não sei. Se uma pessoa comunga de manhã, ela pode comungar na missa da noite? Me perguntaram isso umas 1000 vezes. Pode. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. A pessoa pode comungar até 2 vezes no dia, em 2 missas. Se ela participar de 2 missas no dia, ela pode comungar. Agora,
Cuidado para não fazer da comunhão uma rotina. Porque comunhão não pode ser rotina. Todo dia eu vou para a missa. Hora da comunhão, levanta e entra na fila. Não. Você comunga se estiver preparado. Preparado. Lá na minha paróquia tem dia que eu celebro 4 missas. E alguns paroquianos da matriz que gostam de me acompanhar quando eu vou, queria comungar em todas as 4. Eu disse, calma. Calma. Para quem tem fé de verdade, uma só resolve tudo. Uma vez uma mística perguntou a Jesus, Jesus, quanto tempo você fica comigo quando eu te recebo na comunhão? Resposta de Jesus, o tempo que você permite. Isso é lindo demais. Sabe aquelas pessoas da roça que tinha missa uma vez por ano e comungava uma vez por ano, se confessava para comungar? Aquela Eucaristia sustentava a pessoa o ano todo, porque era a única que ele tinha no ano. Então não fique, Maria, eu tenho que comungar todo dia. Se prepare para comungar todo dia. E saiba o que está fazendo. Para não fazer da hóstia consagrada uma simples rotina. Não, eu quero receber Jesus, eu vou me preparar para aquele momento. E aquela Eucaristia que eu recebi na manhã vai me sustentar o dia inteiro. Certo? Depois. Olha a hora aí, viu? Vamos lá. Pelo que sei, até hoje, de acordo com... Aqui é para os legionários, né? Tem legionário aqui? Legionário tem? Tem, alguns lá. Padre, até onde eu sei, de acordo com as normas da Legião de Maria, aqui eu posso falar porque eu fui da Legião de Maria, hoje sou diretor espiritual da Legião de Maria na diocese, né? Então, não pode ser membro os casais de segunda união, ou os que não são casados na igreja. O que fazer se o padre diz que a Legião deve acolher tais pessoas? Então, veja bem, você na humildade, na caridade, pode pegar aquele manual que todo legionário tem, chegar para o padre e apresentar, na humildade e na caridade. Não chegue lá com aqui, ó, obedeça. Ele vai botar 7 cachorros em cima de você, né? Então, vá com calma. Ô padre, eu queria só explicar, talvez o senhor não leu o manual, mas está escrito isso aqui, né? O que é que a gente faz? Está entendendo? Vá com calma. Se o padre for humilde, ele vai compreender perfeitamente. Vamos lá. Padre. Já respondi essa pergunta já. Vamos embora. É só um recadinho, né? Amoroso. Obrigado. Que Jesus te conserve assim, sendo exemplo para nós jovens, chamados ao sacerdócio. Foi algum vocacionado que escreveu isso aqui, né? E uma série de elogios. Eu vou guardar isso aqui no coração, sem ninguém saber não. Vamos lá. Isso aqui, misericórdia, isso aqui não é uma pergunta, é uma carta. Diante do cenário atual no mundo, diante das aparições de Nossa Senhora, diante do que Pedro Regis, lá da Bahia, relatou sobre o Chino, eu vou explicar o que é isso aqui, e sobre o que o Senhor falou sobre as 2 igrejas, assistiu minha catequese. O que fazer quando nossas paróquias já vemos sinais de uma triste divisão? O que fazer? Tem outras coisas aqui, mas resume em tudo. Pronto. Quando Nossa Senhora falou de Chino, não é? O que é um Chino? Chino, ela disse assim, um Chino estará no trono, o segredo o espelho é a resposta. Se você pega a palavra Chino e coloca na frente do espelho, fica o inverso, ônix. Ônix é uma pedra negra. Até aí a gente pode saber, certo? Então, tem muita gente fazendo confusão nas paróquias, querendo dividir a igreja. Olha, minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que vai acontecer um grande cisma, isso os santos já falaram. Isso Nossa Senhora já falou. Mas este cisma não deve ser provocado por nós. Nós devemos estar unidos até aonde pudermos estar. Está entendendo? Então não fique dividindo o povo da sua comunidade, não. Permaneça ali, ó,
no essencial: terço, missa, confissão, obediência. Quando a coisa escancarar, que eu não sei quando vai ser, e aí vamos ter que escolher a verdade e a mentira. Vamos optar pela verdade. Mas, por enquanto, fique na sua, que ninguém lhe bole, não é? Vamos para frente. Gostaria de saber se o ministro da Eucaristia, ao levar a Eucaristia para um doente, ele pode primeiro deixar o doente adorar meia hora, para só depois o ministro entregar a comunhão. Veja bem, isso aqui é um caso de pastoral. O doente tinha o costume de adorar o Santíssimo. Tem essa devoção, esse costume. Caiu doente, não pode mais ir à igreja, está em cima da cama. O ministro chega e ele diz: por favor, deixe Jesus aqui um pouquinho em cima da mesa, eu quero adorá-lo. Então o que é que você faz? Procure o seu pároco, informe o pároco dessa situação e pergunte a ele: posso deixar, padre, Jesus em cima de uma mesinha com a toalha branca, a vela acesa, para que o doente faça a sua adoração? Eu, na minha paróquia, eu deixaria. Eu deixaria. É um doente que quer adorar Jesus. Ele não está profanando a hóstia, ele não está cometendo sacrilégio, ele quer adorar Jesus. Então eu não privaria um enfermo de adorar Jesus. Eu não privaria. Mas aí o seu pároco pode lhe orientar melhor, de acordo com a condição do doente e de acordo também com a condição do ministro. Vamos lá. Por que alguns padres... Oh, meu Deus do céu, por que vocês me botam nesses rabos de foguete, hein? É cada pergunta, misericórdia. Tudo sobre padre, meus irmãozinhos lá fora. Por que alguns padres não aceitam receber, ou melhor, dar, né, a Eucaristia de joelho? Veja bem. Outra coisa que você não pode fazer confusão. A igreja diz que a melhor forma de receber Jesus é de joelho e na boca. Mas a igreja chegou a uma conclusão que a pessoa pode também receber em pé. Ok. Só que algumas dioceses estão fazendo disso uma batalha contra aqueles que querem receber de joelho. O padre, ele não tem autoridade para proibir o fiel de comungar ajoelhado. Não tem. Isso aqui eu estou falando abertamente, porque é a verdade. Eu não posso ter medo de falar a verdade. Não posso. Lá na minha paróquia, o povo só comungava em pé. Eu mandei fazer logo 2 genuflexórios, né? E botei lá. Disse: olha, minha gente, a melhor forma é de joelho. Quem quiser comungar de pé, fique livre. Aí uns comungam de joelho, outros não, mas o genuflexório está lá para quem quiser se ajoelhar. Só que, infelizmente, em alguns lugares por aí, padre briga, bispo briga: não dou a comunhão quem se ajoelhar. O que fazer? Botar fogo na igreja? Dar um murro na cara do padre? Nossa, você não está doido, né? Você não está doido? O que é necessário para a tua alma? Jesus na Eucaristia. Comungue de pé. Se você vê que é invencível aquela decisão, não fique sem receber Jesus. Mesmo com o coração apertado, ele sabe que a sua vontade era se ajoelhar. A sua vontade era essa. Entendeu, minha gente?